YouTube da Rádio Estação Floripa e siga no Facebook e Instagram. Rádio Estação Floripa, sempre conectada com você. Estação Floripa. Começa agora, Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Jesus lindo, obrigado por todas as dores que me fazes passar. É muito pouco diante do peso da cruz que te deram pra carregar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Olá, bem-vindos à Rádio Estação Floripa, programa Estação Jesus Lindo. Agradeço a sua presença, acompanhar os vídeos, se inscrever no canal, estar compartilhando. A Rádio Estação Floripa hoje está com novidade. A partir desse programa e os demais programas vão ter também acesso pelo WhatsApp. Vou passar o número para quem quiser mandar alguma mensagem. O Marcos Brum, que é o diretor da rádio, está operando a mesa hoje, vai estar acompanhando aí o WhatsApp também. Que agora, a partir de agora, vai valer para todos os programas da rádio. Que você quiser se comunicar, fazer perguntas, sugestões, esse é o número. É 48 996 73 23 27. Vou repetir. É 48 996 73 23 27. Mais uma novidade na Rádio Estação Floripa. No ano de 2025, muitas novidades aqui na rádio também. Meus irmãos, o tema do programa de hoje é o retorno de Jesus. O retorno de Jesus é o evento, na minha opinião, mais importante da humanidade. Apesar da gente não tratar disso muitas vezes, até dentro da própria igreja, não ser o tema mais falado, né? Mas vai ser o evento mais importante da humanidade. E hoje nós vamos usar a Escritura, como sempre, vamos usar o livro de Mateus, que foi um dos discípulos que virou apóstolo. Ele era um cobrador de impostos quando foi chamado por Jesus e abandonou tudo para seguir Jesus naquele mesmo momento. E foi corajoso, porque imagina se você tivesse que largar o seu emprego, sua residência, tudo para seguir Jesus assim, somente tendo uma fé muito grande, somente sendo tocado intimamente pelo Espírito Santo para ter aquela certeza, aquela convicção que ali diante dele estava o Messias. Hoje para nós é mais fácil dizer eu vou seguir Jesus, porque o nosso seguir Jesus hoje está muito diferente do seguir Jesus quando Jesus esteve aqui na terra, quando se fez carne. Ali era um ato de coragem. Era um ato que com certeza haveria muita perseguição, como de fato houve, como a gente vê no Evangelho. Vou direto para o texto agora, Evangelho de Mateus capítulo 24, e hoje, ao longo dos 3 blocos, a gente vai estar nesse mesmo capítulo. Então, se você quiser estudar depois, meditar depois, ver o que você encontra no tesouro da Palavra de Deus, o endereço é Mateus capítulo 24. Diz assim a Palavra de Deus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, dizendo-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros. Se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. No bloco 1, nós vamos até aqui. Meus irmãos, esse texto, para mim, na minha opinião, dentro da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, é o texto que a gente pode tirar mais cronologia, fatos que se sobrepõem um ao outro. Porque a escatologia é um problema dentro da igreja, porque causa muita divisão. Se uma pessoa tem uma tendência a acreditar numa linha teológica, numa linha escatológica, praticamente vira inimigo de outro que pensa diferente. E isso é muito ruim dentro da igreja. Jesus disse que uma casa dividida não pode existir, que um reino dividido não existe. Então, a gente sabe que realmente a Bíblia nos permite, até por causa do nosso limite de entendimento, interpretações diferentes. Mas o texto de Jesus aqui, na minha opinião, é muito claro. Ele está dando uma cronologia dos fatos. Só que esse sermão também é conhecido como um sermão profético. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é um livro de profecias. Algumas se cumpriram, outras estão para se cumprir. E dentro dessas profecias, é comum Deus usar um futuro presente, logo ali na frente, e um futuro mais distante, que é o caso que tem aqui nessa explicação de Jesus. Mas ele está tratando do fim. E quando a gente fala o fim, é o fim de todas as coisas. Então ele já começa chamando a atenção dos discípulos que estavam encantados com a grandiosidade do templo. E Jesus vinha de uma série de sermões onde ele estava combatendo a hipocrisia dos fariseus, que estavam sobrecarregando o povo, que não estavam pregando a verdade. E Jesus chegou a falar que eles eram filhos do inferno. O inferno realmente é outro tema que tem na Bíblia e não é muito falado. Claro que não é agradável falar de inferno, de condenação, mas esse é o caminho para aqueles que não alcançarão a salvação. Jesus veio para nos trazer essa salvação. Veio trazer por amor, por graça e misericórdia. Mas só tem um caminho para a salvação, é seguir Jesus. Por isso ele logo adverte os discípulos que não se maravilhassem com aquelas grandes obras, porque ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Jesus disse isso, e para encaixar no que eu disse que a profecia tinha um tempo futuro breve e um tempo futuro no fim. No ano 70, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, cada pedra do templo foi derrubada pelo Império Romano. Exatamente como Jesus disse nas suas palavras, porque toda a palavra de Jesus se cumpre. O templo foi derrubado. Aquelas imagens que a gente vê do povo judeu orando lá no lugar chamado Muro das Lamentações, aquilo ali não é uma parede do templo, é uma parede das lamentações. Coloca as orações naquele papelzinho entre as pedras. Os turistas que vão lá também fazem isso, até líderes de outras nações vão lá e fazem isso, né, como respeitando o lamento do povo de Israel, mas às vezes se esquece que aquilo ali é cumprimento da palavra de Deus. O texto também segue dizendo aqui que Jesus foi e se assentou no Monte das Oliveiras para descansar, um monte que ele é muito seguido. E os discípulos daí ficaram preocupados, né? Muitas vezes isso acontece com nós, irmãos. A gente não se preocupa com coisas que estão à nossa volta e esquecemos do principal, que é a nossa vida espiritual. Por isso que é importante o nosso momento de leitura da palavra, nosso momento de oração e de estudo da palavra. A palavra foi feita para ser estudada. Se você tem alguma dificuldade de estudo, como todos nós temos, procure uma Bíblia de estudos. Em qualquer livraria cristã você vai encontrar uma série de livros de Bíblias de estudo. É claro que a partir do momento que tem uma interpretação de um versículo, não necessariamente ali está a verdade. A verdade está no texto. Temos que ter cuidado com as interpretações. E aqui Jesus, os discípulos se aproximam e fazem uma pergunta dividida em etapas. Eles perguntam assim, ó,
Dize, quando será essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí eles querem saber como é que eles iam se preparar para a vinda de Jesus e qual seria o tempo do fim do mundo. Porque daí Jesus já tinha falado várias vezes que haveria um fim. Então eles começaram a levar mais a sério isso. Porque eles pensaram, bom, se esse templo aqui, grandioso, vai ser derrubado, então o fim do mundo que Jesus está avisando pode chegar também. Então eles se preocuparam com isso. E aí Jesus foi responder para eles e disse, cuidado para que ninguém vos engane. Então Jesus já está nos antecipando, como antecipou para eles, que existe muito engano sobre a volta de Jesus. E a gente precisa, aonde que a gente vai ter a clareza de saber o que é verdade, o que não é, pela Escritura. Porque aqui na sequência ele vai dizer, ó, porque virão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. A gente sabe que várias seitas se levantaram com pessoas dizendo ser Jesus, ser o Messias. A gente sabe de coisas até bizarras, como um sujeito aí que eu não vou citar o nome dele, que diz que é Cristo e anda por aí com seguidores, o que é de se impressionar que alguém faça isso. Aqui no Brasil, né? Na China também já teve um, e pelo mundo afora, e seitas de pessoas falando que são o Messias. Se essas pessoas que são cristãs lessem a palavra, não seriam enganadas. Só que Jesus diz também assim, ó, que era necessário que essas coisas aconteçam. Se levantará nação contra nação, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas já aconteceram. Então, se esses sinais são sinais que antecedem a vinda de Jesus, por esses sinais já aconteceram. Já tivemos uma primeira e uma segunda grande guerra mundial, tivemos um longo período de Guerra Fria, e agora estamos nos rumores, mais uma vez, infelizmente, de uma outra guerra, né? Com a geopolítica do mundo bem agitada nos últimos dias, né? Com a mudança do governo nos Estados Unidos, já medidas foram tomadas, inclusive um plano de paz para Israel. Sobre a paz em Israel, eu vou falar no terceiro bloco. E aí fala assim, ó, que neste tempo muitos seriam escandalizados. O que é se escandalizar? É não querer seguir mais o Evangelho por ver tanta coisa errada, tanta mentira. E realmente, nunca houve tanto engano, tanta mentira, por isso que já estamos na apostasia. Estão abandonando a fé por causa desse motivo. E ainda diz assim, ó, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A iniquidade é um pecado repetido muitas vezes. Pecar, nós vamos infelizmente pecar todos os dias. Mas a iniquidade é aquilo que eu sei que eu não devo fazer e faço. Sei que eu não devo mentir, sei que eu não devo adulterar, eu vou lá e faço. Isso se chama iniquidade. Então esse tipo de pecado faz esfriar o amor. Se uma pessoa se diz da igreja e comete iniquidade, as pessoas na volta dela vão esfriar o amor, não vão acreditar no Evangelho. E um dos últimos sinais que Jesus fala aqui é que o Evangelho de todas as nações, então, virá um fim. Eu vou até aqui no primeiro bloco e convido os irmãos para a gente ouvir um lindo louvor que fala sobre a volta de Jesus. O nome do louvor é Vem Me Buscar, com Jefferson e Suelen. Mas não sai daí que já voltamos para o segundo bloco. Vamos continuar mais um pouco aqui. Só um minutinho, que aqui o programa está sendo gravado ao vivo. O diretor na mesa pediu para mim continuar um pouco mais. Então, voltando, o diretor me avisa quando for entrar a música, por favor. Então, irmãos, como eu disse que a profecia ela é dividida num tempo perto e num tempo próximo, Jesus ali estava falando de coisas que aconteceriam 70 anos depois e falando também do fim. Esse é um problema para a escatologia. E agora a gente ouve o louvor e no segundo bloco a gente fala mais sobre isso. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou
casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, aleluia! Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem, então levante as suas mãos e adore, porque ele vem buscar a sua igreja. Ele vem, ele vem, ele vem. A igreja será arrebatada. Nós iremos para lá. Então levante as suas mãos e diga, e diga, e diga.
Messias aguardado, ele vem me buscar. Você está ouvindo Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Não se desconecte. Vem muito mais música e entretenimento aqui na Estação Floripa. 6h22. Estação Floripa, sempre conectada com você. A Vision Oftalmologia é um grupo médico criado em Florianópolis há mais de uma década, que conta hoje com 4 consultórios, sendo 3 deles na capital do estado e 1 em Antônio Carlos. Além de equipe de profissionais destacados, a Vision possui equipamentos de ponta, ambientes aconchegantes e uma dinâmica de recepção de dar inveja a hotéis 5 estrelas. A Vision oferece uma experiência inigualável para os seus pacientes. Tudo baseado em rígidos protocolos de segurança. Precisou de saúde oftalmológica aqui na nossa região? Escolha a Vision. Atendimentos particulares e também diversas opções de convênios. Acesse oftalmologiavision.com.br e agende já sua consulta. Telefone WhatsApp 48 4009 2550. Inscreva-se no canal do YouTube da Rádio Estação Floripa e siga no Facebook e Instagram. Rádio Estação Floripa, sempre conectada com você. Estação Floripa, tocando hits. Você está ouvindo Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Voltamos. Que louvor lindo, que louvor forte. Eu preciso fazer um comentário sobre esse louvor, que em um verso ali ele fala sobre o arrebatamento, que num abrir e piscar de olhos, Jesus vem nos buscar. O arrebatamento não está dentro deste texto aqui, explicitamente dentro desse texto. Foi revelado ao apóstolo Paulo e ele nos revelou isso através da Escritura, através do Espírito Santo, que vai ser num abrir e piscar de olhos. É impressionante o poder do nosso Deus. O poder do nosso Deus, nenhuma tecnologia, por mais que evolua, vai chegar perto do poder que Deus tem. Meus irmãos, quero agradecer a Vision, nossa parceira, que ajuda a manter esse programa, que vem fazendo um trabalho junto com a comunidade aqui em Santa Catarina há mais de 10 anos. Tem 3 unidades em Florianópolis e 1 em Antônio Carlos. É uma clínica de oftalmologia que cuida de tudo relacionado à saúde dos olhos. E recentemente no quadro de médicos entrou mais um especialista em cataratas, e também cada vez mais eles ampliam o atendimento. Atende desde criança, jovem e adulto. E é recomendado que pelo menos uma vez por ano, mesmo que não tenha algum problema identificado na visão, que a gente faça um exame periódico. Pode contar com a Vision, é fácil, você escuta aí no comercial, passa sempre durante a programação na grade da rádio, passa o dia todo, à noite, passa o comercial da Vision com os telefones. Você liga para o WhatsApp, marca sua consulta, atende particular e diversos convênios. Sou muito grato ao apoio que eles nos dão aqui na rádio. Quero agradecer também a equipe que trabalha comigo, Marcos Brum, diretor da rádio que está na mesa, o Everaldo também que está nos ajudando na técnica também. Meu muito obrigado à equipe da Rádio Estação Floripa. E se você está vendo esse vídeo e não se inscreveu ainda no canal da rádio, esse é o momento para você fazer isso. Está vendo pelo YouTube. Se você está vendo pelo Facebook, eu te aconselho que se inscreva no canal do YouTube também, que você pode ver também outros vídeos de outros programas também. Contamos com a sua parceria sempre, que ajuda a manter a rádio e crescer também. Meus irmãos, o tema de hoje é o retorno de Jesus. O retorno porque Jesus já veio. Apesar do povo lá em Israel, o seu próprio povo, a sua grande maioria do seu povo, não acreditou que Jesus era quem dizia ser. Foi poucas pessoas que acreditaram, mas o poder de Deus é tão grande que com essas poucas pessoas, Jesus avisou, aqui no texto que a gente leu há pouco tempo, que o evangelho seria pregado a todas as nações, então viria o fim. Vê como o poder de Deus é
fora da nossa compreensão, é fora dos limites da nossa sabedoria. Jesus, com poucos discípulos, anunciou, fez essa profecia, que o evangelho do reino seria pregado em todas as nações. E esse seria o último sinal da volta de Cristo. E o que eu posso dizer para vocês, meus irmãos? Que a internet ajudou a fazer o trabalho que os missionários não conseguiam, alcançar lugares que os missionários não conseguiam. Através da internet, o evangelho tem entrado em todas as nações. Claro que sabemos que tem lugares que a própria internet é proibida, já com algum objetivo, né? De manter aquele povo na escuridão. Mas mesmo assim, missionários vão lá para essas nações, correm risco de vida. Existe sim a igreja perseguida. E se você não acredita nisso, eu peço que você pesquise sobre a igreja perseguida na internet. Não vai passar no Jornal Nacional isso. Isso você vai ter que pesquisar. Inclusive tem um trabalho muito sério de um grupo chamado Portas Abertas, que é muito sério mesmo, e eles ajudam a manter esses missionários, esses cristãos que estão em lugares de perigo, e também relatam os países onde está acontecendo perseguição àqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Vamos aproveitar da liberdade que nós temos no Brasil e vamos nos dedicar mais ao Evangelho. Quero seguir lendo o texto aqui em Mateus 24 ainda, no capítulo 15. Disse Jesus ainda na sua explicação, que os discípulos perguntaram que sinais haveriam da vinda e quando seria o fim. Aí Jesus continua dizendo: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Vou fazer uma pausa aqui, vou fazer uma explicação meio expositiva do texto. Aqui Jesus já cita o profeta Daniel. É mais uma confirmação que Jesus testifica que a Bíblia é a palavra de Deus e cita o profeta Daniel como uma pessoa usada para fazer uma profecia para o futuro. E a gente sabe, quem já leu o livro de Daniel, realmente é um dos livros mais difíceis de entender por sua linguagem, muitas vezes simbólica e fora da nossa cultura. Tanto o livro de Daniel como o de Apocalipse tem uma linguagem parecida e eles se encaixam mesmo, porque o livro de Apocalipse é a revelação das últimas coisas, e aqui o próprio mestre, o Senhor Jesus, está dizendo: quem lê Daniel entenda, porque Daniel faz aquela interpretação do sonho de Nabucodonosor, que vê aquela estátua gigante com várias divisões, barro, ferro, ouro, e traz a tradução, traz a interpretação daquele sonho, falando para Nabucodonosor que seriam os reinos que viriam depois dele. Então está tudo dentro da cronologia de Deus. A gente pensa que o que acontece na vida da gente, na geopolítica, a gente pode ligar o jornal, seja o jornal que for, que você ligar na televisão ali, não vai ensinar as coisas que estão na palavra de Deus. Isso é uma coisa que eu quero falar mais para frente também. Aí Jesus diz assim, ó: quando vê essa abominação entrar, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui já é uma parte onde a escatologia se divide muito. Porque alguns entendem que essa aberração, essa desolação, quando a abominação da desolação entrou no templo lá, eles acham que foi um imperador romano que entrou lá, matou um porco dentro do templo, quebrou as imagens e os utensílios do templo, fez uma bagunça e alguns acham que isso se cumpriu naquele ato. Mas aqui Jesus está falando das coisas do fim, porque Jesus fala que nunca houve uma perseguição como essa. Então, se a gente está vendo que já houve uma perseguição terrível no início da igreja, que no livro de Atos está relatado lá a perseguição da igreja, e agora a gente está indo para o tempo do fim e diz que nunca houve igual, e que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, nenhuma carne se salvaria. Vê que Deus tem tanto poder sobre o tempo, sobre o Cronos, que ele pode encurtar, abreviar isso. Deus tem esse poder, porque ele está acima do tempo. Deus não está preso no nosso limite de pensamento, de sabedoria, de tempo e espaço. Deus é eterno, é atributo de Deus.
Ele é onipotente, Ele é eterno e Ele tem poder de transformar as coisas pelo poder da sua voz, como foi em Gênesis. Gênesis, as coisas vieram, a explicação de como foi criado o universo, através dos comandos de Deus, da vontade de Deus. Haja luz, haja céu, haja água, haja vida, tudo. Mas quando Ele fez o ser humano, Ele fez com todo o carinho a sua imagem e semelhança. Nós somos um projeto de Deus. Não somos simplesmente criaturas que nascemos da evolução do macaco. Não. Nós somos criados com um propósito. O nosso propósito é maravilhoso, é de vida e vida eterna. O ser humano que se rebelou contra Deus e saiu desse benefício maravilhoso que era a vida eterna, que era ter comunhão com Deus. O primeiro Adão fez isso. Mas como a Bíblia se refere a Jesus como o segundo Adão, aquele que veio restaurar todas as coisas, em Jesus a gente pode voltar a ter uma vida conectada com Deus. Aqui nessa terra é através da fé, da perseverança. Mas um dia, quando Jesus voltar, aí não vai precisar mais de fé, porque daí nós vamos ver com os nossos olhos. Aí Jesus diz aqui, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, se alguém disser que o Cristo está aqui ou ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais. Isso aqui é um ponto importante. Esses falsos mestres vão fazer sinais. E aí eles vão conseguir enganar muitas pessoas. Se hoje, infelizmente, qualquer charlatão aí que resolve abrir uma igreja, pega a Bíblia, engana multidões, imagina quando eles tiverem poder sobrenatural que vão ter, que vai vir das trevas para enganar. Então, Jesus está falando que eles vão fazer grandes sinais. Então, esse é um alerta que Jesus está fazendo. Quem lê o Evangelho e tiver com o Espírito Santo não vai ser enganado. Mas se você não lê a palavra de Deus, as pessoas que não lêem a palavra de Deus vão ser facilmente enganadas. Ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, tem coisas que não precisa nem do poder espiritual para fazer. Tem coisas que a tecnologia nos engana. A inteligência artificial cada vez mais evoluindo, tem programas aí para fazer imagens no céu, coisas falsas que parecem real, mas não são reais. Então, muito cuidado, porque Jesus está avisando para nós não sermos enganados. E aí ele fala assim, ó, eles farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Aqui uma coisa muito importante. Não é possível enganar os escolhidos de Deus. Aqueles que em Deus colocar o selo do Espírito Santo. Essas pessoas vão ter o discernimento e a sabedoria de saber o que é falso e quem é Jesus. Porque Jesus segue dizendo aqui, ó, portanto, se disser que ele está no deserto, não saiais. Que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo que a vinda dele vai ser algo visível para o mundo inteiro. Então não vai ser para uma determinada nação, vai ser para o mundo todo. O arrebatamento é diferente. O arrebatamento é, no meu entendimento, a abreviação desses dias terríveis que tem no fim. Porque se Jesus não vier buscar a sua igreja, aqueles que ele chama de eleitos, os escolhidos, se nós ficássemos aqui nesse mundo, nas últimas coisas, quando as taças da ira de Deus forem derramadas, quando transbordar a ira de Deus, aí nós também não íamos sobreviver. É preciso, por isso que Jesus é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para nos salvar. Primeiro veio para ensinar a verdade e depois veio para nos salvar. Eu quero que os irmãos escutem comigo o louvor agora, Quero Conhecer Jesus. É de Alessandro Vilas Lobo. E fique para o terceiro bloco, que tem muita coisa importante para ser dita ainda. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que
troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Voltamos a apresentar Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Já tem mais. 6h42. Estação Floripa, sempre conectada com você. A Vision Oftalmologia é um grupo médico criado em Florianópolis há mais de uma década, que conta hoje com 4 consultórios, sendo 3 deles na capital do estado e 1 em Antônio Carlos. Além de equipe de profissionais destacados, a Vision possui equipamentos de ponta, ambientes aconchegantes e uma dinâmica de recepção de dar inveja a hotéis 5 estrelas. A Vision oferece uma experiência inigualável para os seus pacientes, tudo baseado em rígidos protocolos de segurança. Precisou de saúde oftalmológica aqui na nossa região? Escolha a Vision. Atendimentos particulares e também diversas opções de convênios. Acesse oftalmologiavision.com.br e a gente já só consulta. Telefone WhatsApp 48 4009 2550. Na Casa Viva Design você encontra luxo, funcionalidade, estilo e conforto em móveis de médios e altos padrões. Além de tudo em decoração para o seu lar, ficar ainda mais requintado com qualidade e beleza. Temos sofás, mesas, cadeiras, poltronas e muito mais. Em móveis com excelência, durabilidade e muita sofisticação. Venha nos visitar na Avenida Leoberto Leal, 156 e 1235. Telefones 48 2013 3699 e 3771 9991. Instagram @casa_viva design, @casa viva _móveis. Pensou em móveis com beleza e sofisticação? É na Casa Viva Design. 2 lojas para melhor lhe atender. Estamos esperando por você. Estação Floripa. Você está ouvindo Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Voltamos. Aqui, Rádio Estação Floripa. O tema de hoje, o retorno de Jesus. Estamos, meus irmãos, no capítulo de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nesse último bloco, a gente vai ler mais um pedaço desse capítulo 24, talvez não dê para concluir, mas você pode concluir essa leitura na sua casa, no momento que você puder aí. Fala assim, ó, Jesus estava dizendo, respondendo aos discípulos, que sinais haveria da sua volta, da sua vinda, do seu retorno e os sinais do fim do mundo. Aí Jesus falou para nós que haveria uma grande tribulação como nunca houve antes. E aí Jesus fala assim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Aqui Jesus deu sinais bem claros do que vai acontecer na sua vinda. Que o sol e a lua não vão dar mais a sua claridade. Isso vai ser um momento que a humanidade, com certeza, vai estar em pânico, porque nós dependemos tanto do sol quanto da lua para a existência da vida aqui na Terra. Quando essas coisas forem abaladas, é um dos últimos sinais da vinda física do nosso Senhor Jesus Cristo, do retorno. E ele diz que todas as tribos vão lamentar. Aqui as tribos se referem a toda a população do mundo. E haverá sinais que só Deus pode dar essa ordem. Esses sinais estão na mão de Deus. Jesus disse, e como vai dizer aqui na sequência do texto, que nem ele sabe o dia e a hora. E ele, Deus, enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui está o arrebatamento. O arrebatamento que Paulo nos descreve com mais detalhes. Jesus está revelando aqui no Evangelho já que vai ser dada uma ordem e os anjos vão vir buscar a igreja. Nesse momento que Jesus acabou dizendo que o sol não ia dar sua claridade nem a lua, no momento de maior caos, Jesus vem para nos resgatar.
E aí diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam terros e brotam folham, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, os sinais são dados para ser observados. Os sinais não são dados só para acontecerem. Mas se nós estivermos distraídos com as coisas desse mundo e não voltados para a nossa vida espiritual, os sinais não vão servir de nada para nós. Também não vai nos adiantar ver os sinais só na hora que Jesus estiver prestes a voltar mesmo, porque daí não tivemos um relacionamento com Deus. Não passamos pelo nascer de novo que Jesus ensina para Nicodemos lá, que diz: para entrar no reino do céu, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não basta ser religioso, não basta dizer que acredita, mas tem que nascer de novo. Temos que lutar contra essa nossa natureza que insiste em falhar, em errar o alvo. O significado original de pecado é errar o alvo. Nosso alvo deveria ser fazer a vontade de Deus, ser um discípulo de Jesus. E Jesus disse que deu o exemplo da figueira, que quando ela brota, sabei que está perto o momento dela dar fruto. Há quem compare a figueira com a nação de Israel, até porque é um dos símbolos da nação de Israel, é a figueira. Aqui Jesus disse que quando a figueira brotasse, não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. Aqui vou falar um pouco de escatologia, de uma linha de escatologia que eu acredito que está dentro da realidade. Há quem compare Israel com essa figueira dessa passagem. A nação de Israel voltou a ser uma nação em 1948. Aqui diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí existe uma divisão de entendimento quanto tempo dura uma geração. Há quem acredite que uma geração são 70 anos e há quem acredite que a geração são 120 anos, que são os anos que foram dados para o homem lá em Gênesis. Quando Deus disse: vou tirar o meu espírito, o homem não vai viver para sempre e os dias do homem serão 120 anos. De qualquer maneira, meus irmãos, entre 70 e 120, o intervalo é muito pequeno dentro do relógio de Deus. Então, se de fato essa figueira que está aqui nessa passagem representa Israel renascendo, então, com certeza, estamos mais próximos da volta de Jesus do que muitos acreditam. E também tem uma coisa, irmãos, se a gente não estudar a palavra de Deus, não tentar entender a palavra de Deus, não se esforçar para entender a palavra de Deus, não vai ser assistindo jornais na mídia, na televisão, na internet, seja onde for, essas notícias não vão passar. Porque esse mundo vive como se Deus não existisse, como se a palavra de Deus não fosse um livro inspirado por Deus, não fosse palavra de Deus. Para isso foi dada à igreja essa missão. Então, quando a gente quer falar muitas vezes da palavra de Deus em outros lugares que não é a igreja, rapidamente a gente é cobrado dizendo que tal instituição é laica, tal lugar não dá para falar. Já está sendo uma certa perseguição, apesar da liberdade que a gente tem de culto, de expressão de fé aqui, mas tem um limite, desde que tu não comece a incomodar muito. Infelizmente eu trabalho atendendo muitas pessoas, mas lá eu não posso falar do evangelho com essa clareza. Lá, até porque o segmento é outro, tem que falar de meio ambiente, sustentabilidade, tem que falar de ecologia, de reciclagem, mas a minha vontade era, porque cada pessoa que passa na minha frente, falar de Jesus. Por isso que a gente precisa fortalecer a igreja e lembrar que a igreja não é o templo de tijolos. A igreja são as pessoas. Aonde quer que a gente for, a gente tem que dar o testemunho de Jesus e da sua volta. Diz Jesus aqui ainda, ó, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Jesus afirmou que tudo que ele avisou vai se cumprir. Mas ele diz aqui, ó, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aqui Jesus está revelando algo muito importante e que também, nessa resposta aqui, consegue também mostrar que existe o Pai, o Filho e o Espírito. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas ela existe. Mas Deus é um ser independente de Jesus e Jesus trouxe o Espírito Santo para continuar a obra de Deus aqui na Terra.
Tanto que ele fala que ele não sabe, mas o Pai sabe. Então ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Veja aqui que Jesus está citando o dilúvio. O dilúvio está registrado em Gênesis. Gênesis revela que Deus perdeu a paciência com o ser humano, que só via maldade na terra e resolveu acabar com o ser humano. Achou graça na vida de Noé e salvou Noé e a sua família. E a partir de Noé começou um recomeço, depois que as águas baixaram, mas o pecado não tinha saído do mundo. A nossa arca agora não vai ser mais uma arca de madeira, a nossa arca é Jesus. A salvação está em Jesus. Mas ele disse aqui, ó, assim como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias do retorno de Jesus. As pessoas não vão estar preocupadas até a hora que, como Jesus disse, o sol escurecer, a lua não der mais a sua claridade, as estrelas começarem a ser abaladas. Aí, meus irmãos, é tarde demais. Porque como foi nos dias de Noé, que Noé foi o pregador da palavra de Deus, enquanto construía a arca, e não creram na mensagem dele, só se salvou Noé e sua família. Infelizmente, muitos vão se perder por não acreditar na mensagem do Evangelho. Toda vez que o Evangelho é pregado, há uma oportunidade de alguém acreditar, colocar fé, e através da sua fé acontecer uma conversão e uma mudança de vida. A salvação entrar para a vida dessa pessoa. Aí Jesus segue dizendo: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moinhos no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiais, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Aqui Jesus está falando mais uma vez do arrebatamento. Que ele vem para buscar, vai dar ordem aos anjos, e vai ser uma pessoa tirada e vai ficar outra. Vê que às vezes a gente vai estar dividindo o espaço de tempo com alguém no trabalho, na família, na igreja, e vai ser um levado e o outro vai ficar. Que triste saber disso. Saber que a oportunidade da salvação é para todos. Não tem oportunidade melhor no mundo do que ter vida. Todas as outras coisas que o mundo oferece são passageiras. Então não vamos nos distrair com a grandiosidade dos templos, dos shoppings, das mansões, das casas noturnas, com a vaidade das coisas caras, e não vamos esquecer que nada vale mais do que as nossas almas. Como diz a palavra do Senhor, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Que valor tem a nossa alma? E resumindo um pouco do que a gente leu aqui, todos os sinais que Jesus falou que seriam antes da sua vinda, todos já aconteceram. Existe o relógio de Deus, que é onde Deus diz no Apocalipse que é quando transbordar a sua ira, as taças da ira vão ser derramadas. Primeiro são os selos, 7 selos que são rompidos, depois são as 7 trombetas e por último as 7 taças da ira de Deus. Eu creio que a igreja vai passar por parte dessa perseguição. Esse é o meu entendimento de escatologia. Tanto que Jesus fala ali que se não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvar. Mas vai chegar um tempo em que a porta da graça vai se fechar. É o que diz aqui na palavra de Deus, na próxima parábola que vai ser contada no Evangelho de Mateus. Vai falar das 10 virgens, que a gente já estudou aqui, já tem um programa passado falando disso aí. Até aconselho que você pesquise os outros programas do canal, aqui no canal do YouTube da rádio, vai procurar aí e vai ver que tem vários temas que a gente já falou. Então, que a gente seja atento com a nossa lamparina cheia do azeite do Espírito, para quando o noivo vier, nós saber o caminho. E o caminho da vida eterna é o caminho que só Jesus conduz. Nesse último bloco nós vamos ouvir a música Jesus Está Voltando, com Paulo Neto. Meu abraço e meu agradecimento a você. As notícias e as
as manchetes dos jornais estão mostrando quão próximo está o dia que ele está voltando. Não sei qual é o dia ou a hora, mas eu sei que ele vai voltar. Filhos estão contra pais, pais estão contra filhos, pessoas se matando, o amor se esfriando. E isso é um sinal que Jesus está voltando. E a guerra só aumenta por causa de poder. Pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. O céu vai se abrir, o noivo vai descer pra buscar a sua noiva adornada. Jesus está chegando aí, todo olho há de ver. Ele vai buscar a igreja preparada. Ele vem acima das nuvens, ele vem saltando sobre os montes, ele vem. A data não está marcada no calendário, mas eu estou preparado porque ele vem. Prepara-te, Israel, porque ele vem. Ele vai rasgar o céu, eu sei que ele vem. Mas enquanto ele não volta, eu vou adorando, pois eu sei que o meu Jesus está voltando. E a guerra só aumenta por causa de poder. Pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. O céu vai se abrir, o noivo vai descer pra buscar a sua noiva adornada. Jesus está chegando aí, todo olho há de ver. Ele vai mostrar a igreja preparada. Ele vem acima das nuvens, ele vem saltando sobre os montes, ele vem. A data não está marcada no calendário, mas eu estou preparado porque ele vem. Prepara-te, Israel, porque ele vem. Ele vai rasgar o céu, eu sei que ele vem. Mas enquanto ele não volta, eu vou adorando, pois eu sei que o meu Jesus está voltando. Ele vem acima das nuvens, ele vem saltando sobre os montes, ele vem. A data não está marcada no calendário, mas eu estou preparado porque ele vem. Prepara-te, Israel, porque ele vem. Ele vai rasgar o céu, eu sei que ele vem. Mas enquanto ele não volta, eu vou adorando, pois eu sei que o meu Jesus está voltando. Jesus está voltando. Programa Estação Jesus Lindo com Paulo Bertoletti. Não se desconecte.